existem mitos. E antes dos mitos existirem, houve as lendas. E por trás de toda lenda tem uma pessoa. E sem dúvida, essa pessoa tem uma história para ser contada. Tudo começou quando um casal de porto-riquenhos resolveu se mudar para os Estados Unidos, sendo mais preciso, no Bronx, em Nova York. E em 9 de junho de 1954, nascia Jorge Pérez, uma criança que desde os 5 anos de idade adorava desenhar. Entretanto, nunca frequentou uma escola de arte e por preferência da sua mãe, ele sempre estudou em escolas católicas. Esse jovem nunca tentou realmente investir no ramo de quadrinhos. Mas ao terminar o ensino médio, ele partiu para arriscar e tentar entrar nesse mercado. Sua primeira tentativa foi na antiga National, onde tentou 6 vezes, mas falhou durante todas elas. E de acordo com o próprio Pérez, Saul Harrison, que era editor na época, nunca ajudou muito os novatos. Mas o promissor desenhista encontraria uma casa na Marvel Comics. Foi lá onde ele se tornou assistente de Rich Buckler, o desenhista e argumentista mais conhecido por criar personagens como Deathlock. Ele desenhou também Pantera Negra e é conhecido também pela morte de Jim the Wolf, uma consagrada saga do Homem-Aranha. O primeiro trabalho do Jorge Pérez foi com o personagem Deathlock em Astonished Tales número 25. E logo após isso ele assumiu a arte de Filhos do Tigre, onde mais tarde criaria o personagem Tigre Branco, ao lado de Bill Mantlo, personagem que apareceria futuramente em outras histórias do Homem-Aranha. O reconhecimento estava chegando aos poucos para ele, e isso aumentou quando ele desenhou Os Vingadores, a edição 141. Além disso, ele também estava em Os Inumanos e continuava desenhando em Os Filhos do Tigre. Sua arte na época lembrava outros artistas, como Romita e Jack Kirby, que ele admite ser grande fã dos dois. Mas as coisas começariam a mudar. As coisas começariam a mudar quando Stan Lee entrasse no jogo. There's a great need for heroes all over the world, I think. Quando ele havia sido chamado e feita a edição 165 de Quarteto Fantástico, no ano de 1975, Stan Lee viu ali um potencial. Ao chamar Pérez em seu escritório, o próprio Stan Lee disse que a arte dele lembrava e remetia ao Kirby e até mesmo ao John Buscema. Stan Lee perguntou para ele qual era a sensação de fazer o Quarteto Fantástico. Com isso, após uma longa conversa, Roy Thomas entraria em contato com Pérez, pedindo para ele fazer o quarteto. Mas no começo isso não foi algo tão bom assim. Durante as edições 164 até mesmo indo a 168, Jorge Pérez tentou ser mais fiel possível à arte de Jack Kirby. Ele então sentiu com o dever de se aprimorar e buscar fazer, digamos assim, sua própria arte. E, digamos, dando um pequeno spoiler, ele conseguiu. Após um tempo no quarteto, Jack Kirby ligou para o Pérez, dizendo que sua arte havia se tornado definitiva na equipe. Mas em Quarteto Fantástico Anual, Pérez conheceria um de seus grandes amigos e parceiros de trabalho. Ele conheceria Marv Wolfman. Entre os anos 70 e 80, a Marvel Comics dominava as vendas, e isso principalmente devia ao fator X-Men. Então a DC Comics precisava de um contraponto, precisava de algo para rebater a concorrente. Foi então que surgiu uma grande ideia. A DC então decide reviver os Jovens Titãs, uma equipe que anteriormente era formada por Robin, Aqualad e Ricardito. A HQ deles havia chegado ao fim em 1978 em T-Titans número 53. Foi então que eles pensaram em revitalizar o grupo com uma grande equipe no título. Nesse período, Marv Wolfman havia saído da Marvel, pois teve um desentendimento com o editor Jim Shooter, onde ele o acusava de ter sabotado seu título na editora, Nova. Então em 1980 ele foi para a DC, ao lado de Jorge Pérez, que também havia chegado na editora. Foram responsáveis por uma das fases mais consagradas da equipe. A equipe feita pela dupla apareceu pela primeira vez na edição 26 de DC Comics Present, em outubro de 1980. Mas um pouco antes de Jorge Pérez começar a trabalhar com os Titãs, ele havia encontrado sua verdadeira identidade em outra HQ. Em 1980, o desenhista Dick Dillon, que se consagrou desenhando e fazendo a Liga da Justiça, havia falecido. E foi com esse triste momento que Pérez assumiu a equipe, e foi lá que ele se encontrou, foi lá que ele definitivamente encontrou sua identidade visual. Os Jovens Titãs foram um dos grandes trabalhos do artista, que foi até 1974, escrevendo a equipe, trazendo personagens como Exterminador, Cyborg, Ravenna e entre outros que marcaram essa era. Em agosto do mesmo ano surgiu os Novos Jovens Titãs, uma nova e um pouco reformulada equipe. Pérez acabou deixando o título, mas algo estava chamando ele.
A DC na época tinha um grande problema de continuidade de suas HQs, onde existiam muitas realidades paralelas, diferentes, e alguns fãs começaram a notar algumas incoerências, então a DC resolveu simplificar o seu universo. Felizmente, Marv Wolfman tinha a ideia de fazer uma mega saga há muito tempo. A DC aprovou e ele chamou seu amigo Joyce Pérez para fazer o projeto. E não era um projeto qualquer, era a maior crise dos quadrinhos. Algo que redefiniria a DC para sempre. E bem, acho que o resto você já sabe. A dupla viria a trabalhar novamente em novembro de 1976, fazendo o The History of the DC Universe, que explicaria a nova continuidade da editora e do universo DC. Foi então que em 1987, Joyce Pérez sentaria ao escritório de Janet Race, a editora da Mulher Maravilha, dizendo que ele queria ser o argumentista e desenhista da heroína. Seu desejo de escrever personagens surgiu enquanto fazia os Jovens Titãs. Em uma das histórias teve que desenhar a Ilha Paraíso e os deuses que ali ficavam. Pérez ficou encantado com aquele universo e uma das suas grandes inspirações foi o Thor do Walt Simonson, que fazia grande sucesso na época. A editora aceitou e com isso Joyce Pérez fez uma das fases mais consagradas da Mulher Maravilha nos quadrinhos. Ele trabalhou com coautores como Greg Potter, Len Wein e Mint Newer, mas nem tudo são flores do mercado de quadrinhos. Chegando aos anos 90, o artista começou a ter alguns conflitos devido à interferência editorial. Mas antes disso, em meados de 1979, ele trabalhou com a Action Comics e a Adventures of Superman. Mas isso não era novidade, pois em 1973 ele já havia trabalhado com Superman e até mesmo feito a armadura do Lex Luthor. Mas voltando para o início dos anos 90, Pérez não era mais o argumentista da Mulher Maravilha e foi substituído por William Messner Loebs, que seria o responsável por escrever O Casamento de Steve Trevor e Ethan Kent e a War of Gods, a atual saga que está acontecendo na DC. E isso era um problema, porque O Casamento de Steve Trevor com Ethan Kent era uma ideia do próprio Joyce Pérez. Em 1991 ele foi chamado para fazer uma consagrada HQ chamada Desafio Infinito. A HQ escrita por Jim Starlin, que era o grande ápice da Marvel na época e traria o personagem Thanos como protagonista. Mas nesse período ele estava escrevendo Mulher Maravilha, descontente com a decisão da editora, e o acúmulo de estresse fez com que ele não cumprisse com o prazo, e acabou desenhando apenas 4 das 6 edições de Desafio Infinito. Depois ele foi substituído por Ron Lim. Devido a esse acontecimento, ele acabou ficando um pouco na geladeira, fazendo coisas um tanto quanto pequenas, como o quadrinho adaptado do filme Jurassic Park. Mas ele voltou para a Marvel, onde trabalhou com Peter David e Hulk, Futuro Imperfeito, em 1992. Como mudança editorial da DC, Pérez se tornou para a editora em 1996, onde ele assumiu a arte final de Dan Hughes nos primeiros 15 volumes de Teen Titans Volume 2. Entretanto, a HQ só durou 24 volumes, pois ela acabou sendo cancelada. Ele também desenhou nesse meio tempo algumas edições de Surfista Prateado, de dezembro de 1995 até dezembro de 1996. E em 1997 o artista tentou fazer parte de algo mais autoral. Ele iria fazer uma HQ chamada Crucial Plague, que seria um sci-fi de ação na editora Guerrilla Comics. Devido ao alto custo da edição, o projeto foi abandonado. E no início desse século, Joyce Pérez fez 4 edições das Crônicas de Crossdin. Ele tinha um grande projeto com a editora Crossdin, que seria Pencil in Solos, mas acabou sendo cancelado após 8 edições, pois ocorreu a falência da editora. Mas voltando um pouco, em 1999 ele fez seu grande projeto com a Marvel, estando ao lado de Kurt Busiek. Os dois trabalharam juntos na terceira série de Os Vingadores, em um consagrado período da equipe. 3 anos depois, ele deixa o título, mas com Busiek ele faz o grande crossover entre a Liga da Justiça e Os Vingadores. Avançando um pouco mais no tempo, em maio de 2006 ele voltou para a DC, e lá fez uma capa alternativa para Annual Official Overstreet Comic Book. Ele também desenhou as 10 primeiras edições de O Bravo e o Audaz, que foi de 2007 até 2010, com o escritor Mark Waid. Ele trabalhou com outras pessoas em Crise Infinita e também fez A Legião dos Três Mundos, que era um derivado da saga Crise Final. Em 2011 nós teremos o grande retorno dele para Superman dos Novos 52, onde ele seria argumentista e desenhista, mas antes disso ele fez os Novos Jovens Titãs, jogo, retornando sua parceria com Marv Wolfman. Mas nem tudo são rosas nesse mundo, como eu já disse anteriormente, e ele teve problemas com a DC novamente. Seu período na DC não durou muito, pois ele acabou abandonando o título de Superman. E em julho de 2002, o artista justificou sua saída, e disse que a pressão editorial era muita e a confusão de continuidade também. Isso era devido ao fato de ter outros títulos, como a Action Comics escrito pelo Grant Morrison na época. E a HQ se passava no passado, que tinha um problema ali de linha temporal. Após isso ele começou a se afastar do mercado, mas em setembro de 2014 até dezembro de 2016 ele escreveu e desenhou 6 edições da HQ Shooting, publicada pela Boom Studios. E após isso começamos a ver ele cada vez menos nas HQs, até que chegamos em janeiro de 2019, onde ele anunciou sua aposentadoria. O artista é casado há mais de 30 anos com a professora de dança Carol Flynn. Ele também recebeu vários prêmios que estão aparecendo aí devido aos seus trabalhos.
Toda lenda precisa descansar em algum momento, e com Jorge Pérez não é diferente. Eu não tive a oportunidade de ver ele quando ele veio aqui ao Brasil, mas Jorge Pérez marcou muitos quadrinhos, fazendo parte de grandes momentos e grandes reviravoltas no mercado. E eu tenho orgulho de dizer que sou seu fã e que você está no panteão de grandes quadrinistas e desenhistas de todos os tempos.